Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje a gente vai estar abordando um tema sobre vícios, como ele funciona no sistema cognitivo do indivíduo. Então fica ligado que tem muita informação boa e edificante para a tua vida. Bom, primeiro vamos falar da definição do cognitivo, tá? Cognitivo é uma expressão que ela está relacionada à busca, à aquisição por conhecimento. E a cognição, ela envolve fatores diversos, como o pensamento, o raciocínio, a linguagem, a percepção e a memória. Enfim, é tudo aquilo que envolve um processo de desenvolvimento de conhecimento. Ou seja, um desenvolvimento intelectual. E a psicologia cognitiva, ela está ligada ao estudo dos processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo e o desenvolvimento cognitivo, ou seja, o desenvolvimento intelectual. E segundo o epistemólogo e pensador suíço Jean Piaget, a atividade intelectual ela está ligada ao funcionamento do próprio organismo, ao desenvolvimento biológico de cada pessoa. Agora, o que é e para que serve o cognitivo comportamental? O processo cognitivo comportamental é um tratamento psicoterapêutico, que se propõe a ajudar o paciente identificando neles padrões de pensamentos, crenças e hábitos disfuncionais que, por sua vez, têm influência negativa em seus comportamentos e em suas emoções. Bom, agora que nós entendemos esse processo de tratamento, de terapia cognitiva comportamental, nós vamos falar agora a respeito do vício abrangendo esse tema. O que é o vício? O vício nada mais nada menos é do que uma motivação para fazer algo. Existe um neurotransmissor dentro do nosso cérebro que se chama dopamina. E ele é o responsável de assinalar para o nosso cérebro aquilo que é importante. Porque nós temos algo dentro do nosso cérebro que se chama sistema de recompensa. Ou seja, uma determinada ação me causa uma recompensa. E o nosso cérebro, ele não gosta de esperar. O nosso cérebro, ele está acostumado com recompensas rápidas. Ou seja, ele pede alguma coisa, Isso sinaliza que, isso é importante. E automaticamente o indivíduo ele é direcionado a fazer determinada ação. E como eu disse para vocês, a dopamina ela é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo. E quando ele é liberado, acaba provocando a sensação de prazer e aumenta a motivação do indivíduo para fazer algo. Então, o vício nada mais nada menos é do que uma pessoa estar muito motivada para fazer determinada coisa. Agora, por que existe o vício em substâncias psicoativas? Porque a recompensa a qual a substância psicoativa que ela dá, ela é muito rápida. Vou te dar um exemplo. Se você fizer uma corrida aí de 2, 3, 5, 10 quilômetros, esse sistema dopaminético ele vai ser ativado. Só que a recompensa ela vai demorar de 1 a 2 horas. Se você fazer o uso de uma pedra de crack, vou te dar um exemplo, a recompensa ela vem em 8 segundos. Então, como o nosso cérebro ele não gosta de esperar, entre eu ter que esperar 1 a 2 horas para eu atingir aquele sistema de recompensa, o indivíduo ele acha mais fácil, ele tá fazendo uso de uma substância que vai causar um efeito muito mais forte, muito mais potente, e o desgaste, vamos dizer assim, ele vai ser muito menor. Então o vício nada mais é do que uma pessoa estar muito motivada para algo e ela perder a motivação para outras coisas. É por isso que quando a pessoa está no uso abusivo de substâncias psicoativas, ela deixa de fazer outras coisas que causam um prazer, que ativam esse sistema de recompensa, porque ela já encontrou, o seu cérebro já assimilou
que determinada ação vai causar uma recompensa mais rápida. E como eu disse para vocês, o nosso cérebro, ele não gosta de esperar. Daí então o grande problema do vício, né, que ele causa desmotivação para as tarefas que exigem esforço. Como eu disse, o nosso cérebro ele não gosta de esperar. Então nós temos que fazer o quê? Um jejum de dopamina. Esse é um dos segredos, né, desse processo de TCC, de terapia cognitivo-comportamental. Mas o que seria esse jejum de TCC? Nada mais, nada menos é do que eu abrir mão dessas substâncias. É claro que envolve todo um processo de conscientização, de desintoxicação, né? Coisas de um tratamento terapêutico. Mas o indivíduo ele começar a ser direcionado para outras tarefas que também causam esse sistema de recompensa. Não de uma forma agressiva e rápida, igual o uso da substância psicoativa causava, mas dele entender que não é o ato de usar, né? Porque é o cérebro que produz essa sensação. Então a gente tem que mostrar para o indivíduo que o cérebro dele vai produzir uma sensação prazerosa, esse sistema de recompensa vai vir, só que com outras atividades que não causam tantos males para a saúde. Né? A gente vai estar abordando aqui agora algumas substâncias psicoativas, né, para a gente entender o efeito dela e saber a consequência que ela traz na mente e na vida social, financeira, amorosa de cada indivíduo. Bom, vamos começar com a maconha. A maconha ela não é legalizada no Brasil, né? Apenas o uso controlado de medicamentos à base da planta que são liberados. Mesmo assim, segundo um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, 1,5 milhão de brasileiros fumam maconha diariamente e mais de 8 milhões de brasileiros já experimentaram a droga. Mas o que essa erva tem que faz com que tantas pessoas já tenham usado ou usam atualmente? Bom, ao contrário do álcool, né, a cannabis sativa ela tem moléculas que se assemelham às produzidas em nosso cérebro. Os canabinoides. Alguém já ouviu falar em canabinoides? Bom, eles carregam, né, o ingrediente ativo da maconha, que é o THC, e que se assemelha a um transmissor natural, que é a anandamina. E os canabicoides, eles atingem o cérebro causando a liberação de dopamina, né, que é um neurotransmissor, igual a gente falou, que ativa o sistema de recompensa do cérebro. E ela é a mesma substância química que nos faz sentir bem quando a gente faz coisas que nos causam prazer. Vamos falar agora a respeito do álcool. Segundo a OMS, quase 3% da população brasileira acima de 15 anos de idade é considerada alcoólatra. Olha para vocês verem números exorbitantes, né? Parece pouco a gente olhando assim, mas essa porcentagem ela equivale a mais de 4 milhões de pessoas. E como outras drogas, né, as bebidas alcoólicas, elas afetam a química do cérebro. Elas alteram os níveis dos neurotransmissores, ou seja, os mensageiros que controlam o nosso pensamento e o nosso comportamento. E com essas substâncias excitatórias, vamos colocar assim, travadas pelo uso do álcool, a geração de ideias, a respiração e os batimentos cardíacos, eles acabam sendo retardados. E além disso, o álcool ele aumenta o poder dos mensageiros inibidores que costumam acalmar o nosso cérebro. E é claro, né, tomar cerveja no final do expediente também aumenta os níveis de dopamina, permitindo que o cérebro ele sinta-se bem relaxado. Ou independente se eu tomo um tonel ou se eu tomo uma cerveja,
O efeito ele vai ser o mesmo. É claro que quem bebe mais, o efeito vai ser mais forte. Mas aquela cervejinha no final do dia, ela também causa essa liberação de dopamina, que a gente sabe que é a sensação de prazer. E com o tempo, né, com essa rotina, o meu cérebro ele vai começar a entender o quê? Que aquela determinada ação naquele determinado horário é importante. Daí gera ansiedade, né, do indivíduo para chegar àquele momento para ele fazer determinada função, que no caso seria tomar a cervejinha dele. Com o tempo, o cérebro ele vai pedindo mais, até que a pessoa ela perde o controle sobre a vida dela. Agora vamos falar um pouquinho da cocaína. A cocaína ela é uma droga que entra na corrente sanguínea rapidamente e bagunça o nosso cérebro em questão de minutos. E a primeira sensação gerada pelo consumo dessa droga é uma onda de euforia, né, por conta da liberação exorbitante de dopamina no cérebro. Essa onda, no entanto, ela tem um espaço de tempo muito curto, né? O que faz com que o usuário ele queira usar a droga novamente em um curto período, ou seja, os períodos de uso eles começam a se tornar menores devido àquele nível de euforia, aquele nível de excitação que o indivíduo ele atinge muito rapidamente, abrangendo diretamente ao sistema de recompensa que nós estávamos falando. E uma das partes dos cérebros mais afetadas pela cocaína é a memória. Uma pesquisa ela revelou que ratos que receberam doses contínuas dessa droga tiveram uma série de mudanças em uma região que contribui com a inibição e a tomada de decisão. Vamos falar agora a respeito do crack. O crack ela é uma droga derivada da cocaína, né? Mas ela, diferente da cocaína que é cheirada ou algumas pessoas injetam, né, essa droga nas veias, ela deve ser fumada devido ao seu ponto de fusão. Ela causa a liberação de uma grande quantidade de dopamina, que dispara sensações de prazer pelo corpo. Algumas pessoas descrevem o efeito do crack quase como um orgasmo cerebral, vamos colocar assim. Bom, e isso gera, né, acaba gerando no indivíduo um grande estado de euforia e um estado de alerta também, que a pessoa fica, né, igual ventilador, né, que a gente costuma falar dentro do meio terapêutico. E tais substâncias assim, elas são tão poderosas que elas chegam ao cérebro em apenas 8 segundos. Pensa, em 8 segundos você já receber aquela informação e já ter esse sistema de recompensa ativado é muito rápido. E geralmente a dopamina ela é reabsorvida por neurônios, né? Por neurônios. E o crack ele acaba bloqueando a absorção. E isso faz com que ele continue estimulando os receptores por até 10 minutos. E após esse período, os níveis de dopaminas eles caem tão rapidamente que o usuário ele entra em uma depressão profunda, né, causando aí a irritabilidade e a paranoia. É aquele negócio do cara ficar ciscando igual galinha, né? Ou ficar na paranoia, é algo horrível. Eu já passei por isso, eu sei o tanto que é ruim e doloroso. Hoje a gente, em sanidade, a gente consegue entender esse conceito. Mas quando a pessoa está no uso, ela não consegue entender isso. E além de tudo isso, irmãos, em alguns casos o uso do crack ele pode levar ao delírio parasitário, né? É um sentimento de que insetos estão percorrendo a pele, é onde a pessoa fica, né, coçando. E isso leva a um comportamento autodestrutivo, né, do usuário, com até mordida, né, com arranhões. Isso pode desencadear, né, um transtorno que a gente chama de borderline, né, que a pessoa ela sentir prazer em se cortar. Ela começa para acabar com algo, né, de fissura, de abstinência, mas ela acaba conseguindo encontrar um novo prazer nessa situação, nessa ação, vamos colocar assim. Então daí vocês verem o quanto o crack é perigoso na vida de um indivíduo.
Bom, vamos falar agora do LSD, né? É a dietilamida do ácido lisérgico. E ela é uma droga de laboratório e foi sintetizada pela primeira vez em 1938. Olha o tanto que essa droga é antiga. E por acidente, né? Não foi algo que foi criado exatamente ou especificamente para aquilo. Foi um acidente, né? Pelo químico, ele é suíço, né? Albert Hofmann. E em geral, esses alucinógenos eles afetam a área do cérebro responsável por regular o humor, o pensamento e a percepção. E além disso, eles também influenciam outras regiões que controlam o modo como reagimos ao estresse. Entre os efeitos de curto prazo do LSD, né, estão aí caracterizados a impulsividade, mudanças bruscas de emoções, tontura e aumento da frequência de batimentos cardíacos. Usuários, né, eles descrevem extensas viagens ao uso da droga, já que é uma droga que você pode ficar sob o efeito dela de 6 a 8 horas. Então o efeito ele é muito longo e ela tem aquele negócio que tem aquele efeito vai e vem, né? Às vezes a pessoa ela fez o uso, se passaram 6, 8 horas e aquele efeito acaba voltando, né, sentindo aquela sensação dessas viagens, vamos colocar assim. Mas é uma viagem que pode trazer uma comorbidade irreversível para a sua vida, né, como desencadear uma esquizofrenia, né, um transtorno psicótico, enfim. São muitos males que podem causar na sua vida, né, atingindo o seu cérebro. Agora nós vamos falar aqui da droga mais consumida no mundo. Alguém sabe me dizer qual é? É a cafeína, meus amados. Um químico, né? Ela tem um químico, né, que chama adenosina, né? E ele acumula-se lentamente no cérebro quando nós estamos acordados. E essa substância, ela liga-se a receptores que desaceleram a atividade cerebral. Assim, quanto mais adenosina acumulada, mais é o cansaço acumulado. E a cafeína, ela possui uma estrutura parecida à da adenosina. Ela percorre a corrente sanguínea até o cérebro, né, e compete por espaços com a adenosina. E ela se liga aos receptores, o que não permite que uma pessoa sinta sono. É por isso que muita gente, quando está trabalhando à noite ou está numa carga de trabalho muito excessiva, ela toma muito café. Porque ela corta, né? Ela combate a adenosina, não deixando a pessoa ficar naquele estado de cansaço, aquele estado de toda hora, e acaba, ativando a pessoa, né? Tanto que tem até um refrigerante agora recentemente que lançou, né, que tem um nível de cafeína a mais, né? E o efeito, né, que o corpo ele passa a pedir uma maior quantidade de cafeína conforme vai aumentando o uso, né? Isso é fato em qualquer substância psicoativa. E a sensação da falta dela pode causar abstinência e maior cansaço. Ou seja, o café também gera abstinência. Eu sou uma pessoa que eu consumo café. E eu já notei que quando eu passo o dia tomando menos quantidades, minha cabeça dói. Minha cabeça eu sinto uma leve dor de cabeça. E quando eu tomo um café, é a mesma coisa que tirar com a mão. É algo assim muito louco, vamos colocar assim. No entanto, a cafeína, ela não é de toda ruim, né? A gente só está falando aqui do vício, da dependência, mas ela também tem os seus benefícios, diferente das outras drogas que a gente falou até agora, né? Ela estimula a adrenalina do corpo. Ela aumenta a frequência cardíaca e abre as vias respiratórias. E ela também causa um sentimento de felicidade, o que pode ser perigoso. Nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. E uma curiosidade é que é muito difícil a gente ter uma overdose de café. Sabe quantas doses de café são necessárias para o indivíduo ele sofrer uma overdose? Vou colocar aí, uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, ela precisa tomar 70 copos de café simultaneamente para morrer. Ou seja, é algo que em excesso faz mal. Então, quando a gente escuta tudo aquilo em excesso faz mal, o café é uma delas.
Vamos falar aqui agora, né, de um MDMA. E geralmente, né, esse tipo de droga é ingerido em forma de pílula e é composto de química pura, né? Já o êxtase é o termo usado para o MDMA, né, que foi quimicamente modificado com outros aditivos, como anfetaminas e cafeína. E essa droga, ela afeta a atividade de três neurotransmissores: a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Eles desempenham um papel crítico na manutenção do apetite e do humor. E os seus efeitos duram de 3 a 8 horas. Por isso que muita gente que vai para rave, que vai para essas coisas, gostam de fazer o uso dessa substância. E depois de algumas horas, o usuário ele sente depressão profunda. Por quê? Porque o nível de dopamina, né, igual a gente estudou no início do vídeo, e aquilo acaba gerando na pessoa a fissura, a abstinência, a vontade de querer usar mais a droga, né? E isso acontece também por conta da destruição da serotonina. Um estudo de 2013, ele comparou os usuários crônicos com aqueles que raramente usam esse tipo de droga. E segundo os pesquisadores, os usuários crônicos de MDMA obtiveram as menores pontuações em testes de memória e aprendizagem. Ou seja, é uma droga que afeta diretamente o cérebro e arrebenta com o seu cérebro. Esse estudo foi em 2013. Pensa agora, uma pessoa que está usando desde 2013 até 2022 hoje. Ela está quase que num estado vegetativo, vamos por assim. Então, é uma droga que causa uma destruição, né, nesses três neurotransmissores e afetam a química do corpo, do cérebro, de forma assim, sem palavras. É destrutivo mesmo. Vamos falar agora da heroína. A heroína é uma droga opioide sintetizada a partir da morfina. É uma substância natural extraída da planta da papoula. Ela geralmente aparece como um pó branco ou castanho. E quando você injeta ou aspira, né, a heroína, o cérebro converte ela em morfina. Por isso que dá aquela sensação de relaxamento. Né? Eu, graças a Deus, nunca usei, né, mas pessoas que já fizeram uso, que já me relataram, alguns pacientes que eu tive nesses anos, dizem que é um estado assim que a pessoa fica, sabe, fica zen. Né? Que não é bom. Não pense que isso é bom. E ela se liga às moléculas, né, no cérebro e no corpo, chamadas de receptores opioides, e que afetam o modo como nós percebemos a dor e o sentido de recompensa. E isso explica o fato, né, de que muitas pessoas elas ficam em um, em um estado de euforia, né, quando elas injetam a droga. Aliás, a sensação de prazer ela é tão intensa que muitos a comparam a um orgasmo. Igual eu disse para vocês também a respeito do crack. E após uma injeção intravenosa de heroína, os usuários eles relatam sentir uma onda de alegria, acompanhando de boca seca, um rubor quente na pele, uma sensação de peso das extremidades e funcionamento mental mais lento. Né? Seguindo essa euforia inicial, o usuário ele passa para um estado mental em que ele se sente acordado e sonolento ao mesmo tempo. Olha que loucura! Você está com sono e está acordado. É como se estivesse quase vivendo um sonho. Né? Quando você está ali no sonho e você cria consciência de que você está sonhando, você consegue adquirir controle, né? Dominar o seu sonho, diferente do controle do uso da heroína. Né? Alguns dizem que da primeira, segunda agulhada, você já se torna um viciado. Então, muito perigoso essa droga.
E como a gente deve imaginar, né, isso pode causar danos cerebrais, como até mesmo a morte. A desintoxicação, o tratamento para heroína, ele é muito agressivo. Dependendo do indivíduo ou da forma que a pessoa ela direciona o tratamento, é perigoso a pessoa morrer na abstinência. Então é uma droga muito perigosa. Acredito que dessas drogas ilícitas é uma das mais perigosas que nós conhecemos. Bom, vamos falar agora a respeito dos cogumelos, mas pode ficar tranquilo, porque esses cogumelos que você come no estrogonofe, esses cogumelos que são vendidos assim, eles não são esses cogumelos mágicos não, tá bom? Na realidade, é apenas os cogumelos com psicoativo, psilocibina, que causam esses tipos de alucinações. E existem cerca de 144 tipos de cogumelos que têm essa substância, né, que causam esse tipo de alucinação. E segundo o jornal International de Cogumelos Medicinais, né, que dizem a respeito dessa quantidade de cogumelos que causam essas alucinações. Mas como a psilocibina, né, ela provoca essas alucinações? Quando entra, né, no cérebro, o psicoativo ele começa a prevenir a recepção do neurotransmissor, o serotonina, o que faz aumentar a atividade cerebral, né? E além disso, por ter uma estrutura química similar à serotonina, a psilocibina ela pode se conectar e estimular receptores do cérebro. E além disso, né, ela pode ter essa estrutura. E essa estimulação amplificada faz o usuário ele perceber e experimentar coisas sem nenhum estímulo real, ou seja, tudo ilusório. E as sensações elas podem ser auditivas, visuais, né, os sentimentos místicos e profundos. Por isso que desde as eras antigas, né, algumas civilizações faziam uso dessa substância, né, desses cogumelos. Alguns diziam até para ter uma conexão espiritual com deuses, enfim, né, muita loucura englobando isso aí, né? E elas duram entre 3 e 8 horas, né? Mas pode parecer durar muito mais, né? O cara pode pensar que está ali há um ano ali, mas na verdade está nesse espaço de tempo, né? Já que a droga ela altera a noção de tempo. E o psicoativo ele também atinge o hipocampo, né? E o giro do cérebro são ativados quimicamente pelo ato de sonhar. E além disso, regiões específicas do cérebro, elas são ativadas quimicamente pelo cogumelo, o que pode levar a uma sensação de consciência expandida. E como a droga ela altera temporariamente, né, os caminhos do cérebro, né, pensar fora dos padrões se torna extremamente natural. Ou seja, coisas que eu não penso sóbrio, lúcido, eu começo a imaginar coisas, a ver coisas, a ouvir coisas. Então, eu já tive experiência, né, de experimentar essa substância e é algo assim, ó, é algo muito punk. Vamos falar agora aqui, por último, dos analgésicos. Você que é viciado aí, não pode sentir uma dorzinha de cabeça que já tá tomando um remedinho, né? Também é droga, viu? Também causa dependência e também causa sistemas disfuncionais no nosso corpo, né? Na nossa mente. Os analgésicos, eles produzem ações de insensibilidade à dor, né? E são usados principalmente nas terapias de dores crônicas. E eles bloqueiam a percepção de dor no cérebro a partir das ligações de receptores opiáceos. E isso acaba interferindo diretamente com os sinais transmitidos pelo sistema nervoso central para o cérebro. Existem vários tipos de analgésicos, né, como nós conhecemos e nós vemos aí no mercado atualmente. E os narcóticos, eles possuem um efeito depressor sobre o sistema nervoso central e diminuem a sensação de dor.
E além disso, eles deixam o corpo e a mente mais relaxados, né? Eles se ligam aos receptores opiáceos que geralmente são vinculados a hormônios especiais, né? Chamados de neurotransmissores, igual a gente falou, dopamina, né? Mais específico, e mais alguns, né? E quando eles são utilizados durante um longo período de tempo, o corpo diminui a produção desses produtos químicos naturais que o nosso cérebro produz, né, e faz com que o cérebro não lute mais contra a dor de uma maneira natural, ou seja, qualquer dor que eu sinto, meu corpo já não vai reagir mais de uma forma efetiva e natural. Vai haver a necessidade do medicamento. É por isso que a pessoa fala, não, só se eu tomar medicamento X que a minha dor para, só se eu tomar medicamento Y que a minha dor para. Né? E pesquisadores, né, recentes revelam que há uma ligação preocupante entre a heroína, né, e opiáceos analgésicos. Né? Um relatório divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né, o CDC, ele descobriu que as pessoas que abusaram de opiáceos foram 40 vezes mais propensas a abusar da heroína. E uma das razões disso acontecer é que, segundo o estudo, ambas as drogas agem de maneira semelhante ao cérebro. Apesar de ajudarem no dia a dia, né, o uso excessivo de analgésico ele pode causar alterações químicas no cérebro e matar algumas células cerebrais. Olha o perigo aí. E as áreas mais afetadas do cérebro são as áreas que lidam com a memória, a cognição e a aprendizagem. A gente vê dentro do centro terapêutico muitas pessoas que são hipocondríacas, né? Não pode sentir uma dorzinha que já está pedindo um remedinho para dor. Então a gente vê o malefício que isso causa, né? Isso pode matar células cerebrais. Então algo que parece inocente, parece que você está fazendo uso ali simplesmente para sanar uma dor, na verdade pode ser uma dependência que você tem e você nem saiba. Daí a importância de nós estudarmos essa parte cognitiva comportamental, ou seja, através do meu sistema de aprendizagem, de conhecimento, eu consigo direcionar a minha conduta, as minhas ações. Funções cerebrais determinam ações físicas. Então, queridos, tá aí, tá bastante informação pra gente tá estudando hoje, pra gente tá meditando, para a gente estar podendo fazer uma autoanálise minuciosa do nosso comportamento, como tem sido, né, dentro do que nós conhecemos dessas substâncias lícitas ou ilícitas, né? Essa do analgésico que é algo que é para todo mundo, para todo mundo. Então, faça uma análise minuciosa de você mesmo. Até onde essa dor ela pode ser sanada com a química natural do meu corpo e até onde realmente eu preciso dessa medicação. Então vamos estar atentos aí a essas informações, legal? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, peça para seus amigos se inscreverem, para estar ajudando a gente a divulgar essa mensagem para mais pessoas. A nossa ideia aqui não é ser famosinho, não, a nossa ideia é transmitir essa mensagem, né, a pessoas que falta conhecimento, e isso faz parte do TCC, do cognitivo, desse sistema de aprendizagem ao qual todos nós estamos vivendo, porque todo ser humano vive em meio a um processo de crescimento, de mudança e de transformação. Legal? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer e tamo aí, mais um vídeo. Então, adquira conhecimento, porque isso é algo que ninguém pode te tirar. Legal? Tamo junto e que o Eterno abençoe.